Olá, amados irmãos, amigos, familiares, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que é o pastor José de Paula, em mais um momento Vida com Deus. Convido você a fazer a sua inscrição, se você ainda não o fez, que você faça a sua inscrição, que você também compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, que você dê o seu like ali também, dizendo se você gostou ou não da mensagem, que você possa também deixar ali o seu pedido de oração, para que estejamos também orando por você. Nós vamos refletir em mais uma porção da palavra do nosso Deus, escrito por Mateus, capítulo 14, versos 28 e 29, que nos diz: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos meditar no tema andar, caminhar sobre as águas. Seria ou é possível? O texto que nós lemos mostra aqui Jesus fazendo um convite a Pedro. Quando Pedro, então, ao observar Jesus e o diálogo todo, nós vemos quando, deste mesmo capítulo 14, a partir do verso 22, que nos mostra aqui o porquê desse diálogo. Jesus estava com os seus discípulos e ensinando, compartilhando da palavra de Deus com as multidões. E num determinado tempo, Jesus então mandou que seus discípulos entrassem no barco e fossem para outro lado, para outra banda do território, para que eles pudessem então estar ali e compartilhar da palavra de Deus. E Jesus parou e foi orar, foi ao monte orar. E já era tarde, quando Jesus olhou e viu que eles já estavam distante. Aqui o texto fala de alguns estádios e a distância aproximada em que os discípulos estavam navegando no mar da Galileia dista mais ou menos em torno de 5,5 km. E já pela madrugada, porque o texto nos traz aqui que Jesus, na quarta vigília da noite, foi ter com os discípulos, ou seja, foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. E pela madrugada, os discípulos já enfrentando o mar revolto e vendo alguém vindo ao seu encontro andando por sobre as águas, imaginaram ser um fantasma. Ficaram todos atemorizados. E então houve ali o diálogo, como nós vemos no versículo 27, Jesus procurando acalmá-los, dizendo-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque eles ficaram apavorados. Então Pedro, respondendo a Jesus, disse: Bom, se és tu, ou seja, colocando aqui em dúvida se era Jesus ou não, disse, né? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ou seja, se é o Senhor, então que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, então, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Nós podemos pensar e ver aqui, dentro desses versículos 28 e 29, e mesmo observando todo o texto aqui a partir do verso 22, de que os ventos contrários, as ondas atacando o barco aqui dos discípulos, nós podemos entender
também para a nossa vida que sejam os problemas, as lutas, as dificuldades que enfrentamos dia após dia. Os ventos, nós poderíamos relacioná-los aqui a situações inesperadas que acabam por, às vezes, ultrapassar a nossa capacidade e também a nossa força. Os ventos nós podemos observar porque o tempo pode estar um tempo lindo, maravilhoso, aquele sol ardido, forte, maravilhoso, sol de brigadeiro, ou dando um céu de brigadeiro, e de repente vem aquele vento, que nós não sabemos de onde vem, nós só o sentimos. Assim também pode ser a nossa vida. O interessante é que, ao observarmos os ventos, as ondas, nós podemos ver que tudo isso independe de qual seja a nossa condição financeira, a nossa condição social, cultural, até mesmo a vida espiritual. Porque em algum momento da sua vida, com certeza, você vai acabar enfrentando, se deparando com ventos contrários. Mas o que nos leva a pensar, ou então a imaginar por que os ventos contrários? Muito embora os discípulos estivessem dentro do barco, seguindo, obedecendo uma ordem dada por Jesus, isso não os impediu de serem alvo de tempestades. Isso mostra que a minha vida, a sua vida, mesmo tendo e seguindo, obedecendo à direção, às orientações do Senhor, isso não nos impede de enfrentarmos também as nossas dificuldades, as nossas lutas, nossos problemas. Há muitos que dizem que o cristão, o termo utilizado, que o crente não enfrenta lutas, não enfrenta dificuldades. E aqui nós vemos que mesmo aqueles que estavam ali com o Senhor enfrentaram suas dificuldades. Isso quer dizer que mesmo que você seja um cristão obediente, que esteja servindo a Deus de todo o seu coração, sendo vamos tratar do termo aqui, um crente fiel, você não estará isento de passar por adversidades, por lutas, por dificuldades, por problemas. O que importa na realidade é que Jesus te convida, Ele nos convida a caminharmos com Ele por sobre as águas. A caminharmos com Ele, enfrentando os ventos fortes, enfrentando as ondas altas sobre as nossas vidas. Se não, vejamos ali a situação de Jó. Jó lá no seu capítulo 1, versículo 1. Deus, no diálogo com o diabo, diz: olha, você observasse meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E qual foi a situação de Jó? O que foi que Jó enfrentou depois? Jó perdeu tudo. Bens, filhos, família, empregados, perdeu tudo. Não obstante, depois, Jó foi atingido na sua carne, na sua pele. Porém, continuou sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O versos 28 e 29 que nós temos aqui diz: respondeu-lhe Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. No verso 29 Jesus diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi em direção a Jesus. Queridos, nós podemos continuar nossa jornada independentemente das circunstâncias, das situações que nos cercam. Para isto, basta tão somente nós fixarmos o nosso olhar, a nossa mente,
em Jesus. E com tranquilidade, com confiança, continuarmos a nossa caminhada em direção a Ele, ou seja, andarmos de acordo com a sua vontade. Porque a vontade do Senhor é perfeita, é agradável. Pedro andou em direção a Jesus. E este ato nos ensina que não importa o tamanho das ondas ou a força dos ventos que venham estar nos atingindo, ou que venham estar atingindo você, sua família, mas, assim como Pedro, eu digo para você que você deve seguir firme em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Pois somente Ele realmente poderá te conduzir à vitória. E mais, mesmo que você venha vacilar, mesmo que você venha a afundar, Jesus estará sempre ao seu lado, com os seus braços, com as suas mãos estendidas, sempre prontas a te erguer novamente. Sabe por quê? Porque Ele te ama e se preocupa com você e com sua família. Ele manda que você não o abandone, porque Ele nunca te abandonou. Ele fala para você não o deixar, porque Ele nunca te deixou. Ele te convida a caminhar por sobre as águas, para que você não olhe tão somente para as ondas ou sinta os ventos batendo de forma contrária, mas que você possa olhar para Ele e ver que Ele é a solução. E Ele diz para você: não se preocupe com o tamanho dos seus problemas. Não tenha sua confiança, sua fé firmada em coisas, mas tenha sim a sua confiança, a sua fé firmada tão somente em Jesus, que é muito maior do que todos os seus problemas, que todos os ventos contrários que possam vir sobre a sua vida. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Pense nisso. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Porque Deus te faz um convite. Cristo faz a você um convite a caminhar com Ele e deixar todos os seus problemas, todas as suas lutas e dificuldades, e te convida a experimentar algo novo para a sua vida. E o convite que eu digo para você é, assim como Jesus, você não quer experimentar esse novo para a sua vida? Você não quer experimentar e ver se é possível caminhar, andar por sobre as águas? Jesus te faz o convite. Cabe a você aceitar ou não. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e dê a você um dia e uma semana debaixo do cuidado, da graça e do amor dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, é mais um momento que o Senhor nos dá a alegria da Tua presença, em podermos compartilhar da Tua palavra, em viver e ver a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro a esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela aprenda a confiar no Senhor, que ela aprenda a descansar no Senhor, que diante dos ventos, das ondas fortes sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que ela possa estar com seus ouvidos atentos e abertos ao chamado do Senhor, a chamar, ó Deus, a caminhar contigo, em direção ao Senhor. Que ela possa caminhar firme, sabendo que em todo tempo
O Senhor a tem segurado, o Senhor a tem guardado, o Senhor tem fortalecido. Sei com cada um desses que estarão ouvindo esta mensagem, ó Deus. Sei com cada família, derramando das suas bênçãos e colocando, acima de tudo, o renovo das suas forças, da sua fé no Senhor. Eu te louvo, ó Pai, pelo teu grande e infinito amor e te agradeço em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, amigo, familiar, que você tenha um dia, uma semana, debaixo da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê uma semana de bênçãos, com a doce e maravilhosa presença dele. Eu, pastor José de Paula, e mais um momento, Vida com Deus. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.